Oi a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Babylon Brasil. Eu havia decidido não gravar o vídeo dessa semana. Minha mãe, infelizmente, faleceu no sábado, de uma maneira bastante inesperada, e eu ainda estou vivendo aqui o meu luto. Mas no meio do luto e do sofrimento há sempre o belo, sempre. O belo nos inspira. Então eu percebi que o luto é um território da lua e que eu não poderia estar em melhor momento do que este para conversar com vocês sobre a lua e prestar a minha homenagem a essa mãe radiante que a gente tem continuamente no céu noturno. Então, resolvi fazer o vídeo. A minha ligação com a lua foi sempre muito intuitiva, desde criança. E eu nunca tinha parado para estudar intelectualmente a lua. Então, quando eu planejei esse vídeo, eu comecei a pesquisa e fiquei perplexa em como os acadêmicos ao redor do mundo estudam a lua, tanto os acadêmicos das religiões, que fazem trabalhos maravilhosos, como os próprios cientistas. Eu não tinha percebido ainda a importância que a lua tem para a ciência, para os estudos de história e tantos outros estudos maravilhosos. Então, eu me deparei com uma pesquisa longuíssima e muito importante. Então, eu decidi fazer não só este vídeo, mas depois outros vídeos, pelo menos mais um, sobre a questão da lua, que é tão fundamental para bruxos, para magos e para orientalistas e espiritualistas em geral. Eu fui criada em Portugal, numa aldeia muito pequenininha que chamava Cerca. Eu acho que vocês vão compreender melhor, né, no português brasileiro, a palavra cercado. Então, essa pequena aldeia era de fato um cercado, porque eram pouquíssimas famílias na aldeia, talvez não tivesse nem 10 famílias. E eram famílias muito unidas e que preservavam o conhecimento ancestral. A gente quase não tinha contato com o meio urbano, não nos interessava, a menos que fosse para procurar um médico ou alguma coisa que não tivesse na aldeia. Mas a aldeia era autossuficiente, nós éramos uma comunidade autossuficiente. Então, nós produzíamos vinho, nós produzíamos azeite, milho, batatas, legumes, gado, né? Coelhos, galinhas. Então, nós tínhamos ali tudo o que nós precisávamos para a nossa sobrevivência. E eram famílias que se uniram, justamente por ser um lugar pequeno, todos se conheciam, todos se apoiavam, todos se auxiliavam em qualquer situação, inclusive no cultivo da terra. E nós éramos muito ligados realmente à terra, porque tudo o que nos auxiliava a sobreviver vinha da terra. E
Os agricultores, e eu aprendi com eles, eram muito ligados às fases da lua, às estações, aos ritmos da natureza. Então, o cultivo era sempre orientado, né, pelas fases da lua, sempre. Então, a lua era muito importante para nós, para determinar que época do ano a gente deveria plantar o quê, para prever como seria a colheita, né? Para prever quando se deveria fazer o vinho, quando se deveria colher a azeitona, para depois fazer o azeite, os figos, as figueiras, os carvalhos, tudo era baseado na lua. E havia uma época do ano que era muito importante, que era o debulhar do milho. Colhia-se o milho, juntava-se num galpão de madeira enorme e todas as famílias da aldeia iam até ali para debulhar o milho. E enquanto os mais velhos debulhavam o milho, eles contavam histórias de bruxas antigas que haviam vivido naquela região, né? E nós, crianças, ficávamos ali debulhando o milho com eles em volta da fogueira e ouvindo aquilo tudo, como aquilo enriquecia nossos universos pessoais, estimulava a nossa criatividade, a nossa fantasia. Então, já nessa fase da minha infância, eu fui colocada em contato com a lua, mas era sempre muito intuitivo. Eu gostava de tomar banho de lua. Vovô dizia que aquelas terras que nós habitávamos tinham muitas memórias e que a lua trazia para gente de volta essas memórias, essas histórias de pessoas que haviam habitado ali. E aí, com 12 anos de idade, já com meu ego formado, com os meus valores formados, eu fui trazida ao Brasil e fui morar num ambiente urbano, o que foi um grande choque cultural e emocional para mim, porque o Brasil é um país ensolarado, é um país devoto do sol. E eu era completamente lua, né? Então houve aí um pequeno choque para mim. E eu lembro que a lua cheia entrava pela janela do meu quarto e eu ficava nua, deitava no chão para que a lua me banhasse enquanto eu dormia. Tamanha era a saudade que eu tinha da lua. Mas é isso, né? Hoje eu não tô muito eloquente e eu vou ler muito hoje nesse vídeo, vocês me perdoem, mas neste momento é uma necessidade, né? A história minha e da minha mãe é um encontro de duas luas que se encontraram e compartilharam uma vida, nem sempre muito fácil, porque nós tínhamos posições diferentes na vida, valores diferentes, religiões diferentes, então isso gerava bastante conflito. Mas o amor nunca deixou de existir. Eu amo muito a minha mãe e amarei o resto da minha vida. Eu acho que a minha mãe é a mulher que eu mais amei em toda a minha vida e que eu sempre mais amarei. E
conversando com Hecate durante uma meditação, eu compreendi por que Hecate e Dioniso me trouxeram para a minha constelação divina pessoal a deusa Selene. Selene é filha de Teia. Teia significa deusa em grego. E Teia era uma deusa titânica. Então é uma força devastadora, né? Que deu à luz Selene, né? Que é uma força que contém também o titânico, sim, mas ela é firme, ela é doce. A gente irá conversar um pouco sobre ela depois em outro vídeo. Mas eu observei que a história de Teia e Selene tem muito a ver com a minha história, com a minha mãe. Então eu compreendi finalmente por que Hecate me trouxe essa deusa para minha constelação pessoal divina, que é uma deusa que eu nunca tinha pensado, não conhecia, né? Tô começando a conhecer agora e começando a compreender o quanto eu tenho que aprender com Selene, uma deusa maravilhosa. Depois, em outros vídeos, eu terei o grande prazer de falar sobre ela. Mas, então vamos lá iniciar nossa leitura. A Lua é um astro de relevância fundamental na história da humanidade. Sua relação com o planeta Terra é íntima, doce, confortável, perene, mantenedora da vida. Ela tem auxiliado o ser humano na contagem do tempo, orientado nos relacionamentos amorosos, no comércio, na agricultura, nos alimentos e na espiritualidade em geral. Os mergulhos na Lua, nas fases da Lua interior, são muito, muito, muito importantes. Eles nos levam a uma sabedoria que nenhum livro contém. Por todas estas características e muitas mais, a Lua se torna um símbolo magno para a humanidade. Ela é o símbolo do grande inconsciente, do self superior e também o símbolo das sombras. Ela auxilia os viajantes, iluminando seus caminhos, orientando também os navegantes. Ela é a representação máxima das marés da vida, dos ciclos da nossa existência e da própria Anima Mundi, a maravilhosa Anima Mundi. Anima Mundi, em grego, se fala Psique tou pantos, alma do mundo. O termo alma do mundo foi cunhado por Platão e recebeu bastante ênfase nas escolas estoicas e neoplatônicas. A história da Anima Mundi remonta aos pré-socráticos, estando presente nos pensamentos de Platão, Plotino, Plutarco, Virgílio, Cícero, sendo considerada tão antiga quanto a filosofia ocidental. A Anima Mundi, símbolo da Lua, é um conceito cosmológico de uma alma compartilhada ou força regente do universo, pela qual o pensamento divino pode se manifestar na consciência humana e nas leis que regem a matéria, provendo-a de forma e movimento.
A lua representa o símbolo mais elevado da Anima Mundi. O conceito de Anima Mundi vem do mundo ancestral e passa pela Idade Média com pensadores como Giordano Bruno, Pico della Mirandola, Goethe, Santo Agostinho e milhares de outros. Chega à Idade Moderna com pensadores como Paracelso, Agripa, Schelling, Hegel, e nos pensadores contemporâneos nós temos Deleuze, que não vai falar especificamente de Anima Mundi e nem de lua, mas vai nos falar sobre as forças geofísicas. Nietzsche, Jung, Freud e muitos outros falaram sobre a questão da ânima. Na ciência, nós tivemos o homem na Lua, viajando pela Apolo 11, chegando à Lua em 21 de julho de 1969. Eu tinha 6 anos. Eu assisti e foi maravilhoso, foi uma emoção inesquecível, porque eu, apesar de ter 6 aninhos, eu tinha certeza que eu estava vivendo um marco ali, eu presente, viva, né, presenciando um marco fantástico na história da humanidade. E foi muito emocionante quando pela primeira vez o homem, a partir da Lua, observou o planeta Terra e nos disse que a Terra era azul. Olha que lindo, foi muita emoção, que cor linda para o nosso planeta. A Terra era azul e nós não sabíamos até aquele momento. Ao pisar na Lua, o homem alcançou não só a visão do planeta onde ele habitava, mas também a visão de si mesmo. Ao longo da história humana, tivemos inúmeros deuses que personificam a Lua, deuses lunares. Os cultos lunares são chamados de selenolatria, em homenagem à deusa Selene. E vão desde os antigos semitas e árabes, greco-romanos, civilizações mesoamericanas, enfim, não há nenhuma parte onde tenha surgido uma cultura humana em que a Lua não seja reverenciada através dos ritos, admirada e venerada. Dentre os deuses lunares, nós temos Selene, Artemis, Hécate, Astarte, Diana, Ísis, a maravilhosa Néftis, Quis, Tote, Anubis, Inti, Nu, deuses egípcios como Iá, Consul, Hades, Harpocrates. O próprio Horus, senhor do Novo Éon, tem um olho lunar e o outro olho solar. E nós temos a maravilhosa Babylon, que é uma deusa absolutamente lunar, ligada ao sangue menstrual, ligada à vida, mas principalmente ligada à morte. Então, Babylon é uma deusa quitônica, que se trabalha com sangue, né, com mergulhos no mundo quitônico, que está diretamente relacionado à Lua. Depois eu vou fazer um vídeo sobre Babylon, relacionando, falando dessa questão de Babylon como a grande deusa da morte, a grande deusa da lua, a questão do sangue relacionado a Babylon, não é? E também relacionada à vida. Acho que vai ser um vídeo assim muito bonito. Eu amo Babylon.
Como podemos ver, a Lua é um dos mais importantes símbolos da mitologia humana e representa o princípio cósmico da alma. Devemos observar que ela não é, gente, a Lua não é das mulheres ou dos homens, né? A gente tem mania, né, de colocar ritos lunares são para mulheres, ritos solares são para os homens, o Sol representa o masculino, a Lua representa o feminino. Esqueçam isso. Nós estamos falando de princípios espirituais cósmicos que estão muito acima, né, dessas questões culturais e limitantes da humanidade. Nós temos por volta, os cientistas detectam por volta de 150 luas no nosso sistema solar. Netuno tem 13 luas, Saturno 48 luas, Júpiter 62 luas e a Terra tem só uma lua. Só que a lua da Terra tem um diferencial muito importante, que é o tamanho dela. É a maior lua do nosso sistema solar. Ela é 1/4 do tamanho da Terra, para vocês terem uma ideia. Ela fica a 234 mil milhas da Terra. Leva 3 dias de viagem para chegar lá. Um dia, olha só que interessante, gente, como a questão do tempo se altera, né, com a questão dos princípios cósmicos. Um dia na Lua, isso é científico, tá? É pesquisa científica. Um dia na Lua equivale a 27,3 dias da Terra. Isso é maravilhoso, porque isso a gente consegue remeter essas informações científicas à questão subjetiva da nossa espiritualidade, né? Um mergulho na Lua nos traz uma intensidade inspiradora, nos traz uma sabedoria absurda que nenhum sol é capaz de nos proporcionar. Os mergulhos na Lua são intensos, são sensoriais, são subjetivos e nos ensinam muitíssimo. Os relevos que vemos na Lua são feitos por meteoros que impactam a superfície da Lua. E isto, com certeza, impressionou muito aos antigos gregos e às antigas culturas. No século XVII, ainda no século XVII, acreditava-se que haviam mares na Lua, que a Lua possuía olhos e mesmo rostos, que eram ilusões provocadas por esses relevos da Lua. Os calendários lunares eram baseados nas fases da Lua e os meses contados em 28, 29 dias. Os cientistas já comprovaram que a proximidade da Lua com o nosso planeta afeta as nossas marés, os mares, né, da Terra, pela atuação gravitacional da Lua. A alteração das marés permite o estabelecimento, achei isso lindo, de habitats próprios para outros seres vivos que sem a Lua não conseguiriam sobreviver no nosso planeta. Não é lindo? Também a Lua permite, com sua força gravitacional, a manutenção contínua da vida na Terra. A Lua estabiliza o clima do nosso planeta.
E o efeito gravitacional da Lua mantém a inclinação do eixo da Terra, do eixo rotacional da Terra, constante. Esta inclinação é o que mantém o ritmo das estações conforme a Terra orbita, a Terra orbita o Sol. Se nós, diz uma cientista, se nós não tivéssemos a Lua, ou se, por exemplo, tivéssemos uma Lua muito menor, a inclinação do Polo Norte da Terra variaria muito, com um ângulo indo de 0 a 90 graus, e isso seria completamente caótico para nós. Então, a Lua estabiliza o eixo da Terra, o nosso clima, e torna possível a existência e manutenção da vida no nosso planeta. Mas como surgiu a Lua? Ninguém sabe. Existem teorias e mais teorias há muitos e muitos séculos, né? E não se conclui, todas as teorias são derrubadas, né? Ninguém sabe ao certo. A última teoria que surgiu é a teoria do grande choque, do splash, em que se acredita que um planeta do tamanho aí enorme, que é chamado de planeta Theia, que é a mãe de Selene, tenha colidido com a Terra. E quando ele colidiu com a Terra se fragmentou em vários pedaços, e um desses pedaços, acredita-se que o núcleo, tenha então formado a Lua. Não conseguiu escapar da ação gravitacional da Terra, então acabou ali formando a Lua. E a ciência tem confirmado pelas seus experimentos, seu conhecimento, que o saber ancestral em relação à Lua estava perfeitamente correto. A Lua realmente proporciona fertilidade e a vida. E aí a gente tem que conversar um pouquinho sobre como a gente encara o saber ancestral. Porque desde o advento do iluminismo, a linguagem racional científica tem sido valorizada em detrimento de outros tipos de linguagem. A linguagem e expressão dos nossos ancestrais, que eram extremamente sábios, se utiliza do símbolo e da metáfora como forma de expressão. Hesíodo descreve o mundo como composto pelo Deus Céu e a deusa Terra. Esta é uma imagem, metáfora, que transmite um mito da fundação, ou seja, um mapa da estrutura física da Terra e do céu, como um Deus que se deita sobre uma deusa. Uma representação do ato sexual que os antigos observavam como a origem da vida humana. E nisto, a representação do orvalho e da chuva sobre a terra para o nascimento e crescimento da vegetação. Esta metáfora fala então a respeito não só da criação do mundo, mas também tem um importantíssimo aspecto ontológico. Os deuses descendem dessa cisígia inicial dos deuses primordiais e vão então representar, cada deus vai representar um aspecto do universo, da Terra, da nossa vida em linguagem metafórica. Usamos hoje em dia metáforas para nos expressar no dia a dia. Por exemplo, a gente diz: o sono é irmão da morte. Isso significa que o sono lembra a morte e não que tem a mesma causa. Ou quando dizemos que a juventude
é a primavera da vida e a velhice, o inverno da vida. Isso tudo são metáforas, estamos usando símbolos para nos expressar, assim como nossos ancestrais utilizavam. Assim temos que Perséfone, a deusa Perséfone, permanece em Hades meia parte do ano, no outono e no inverno, e volta à superfície na primavera e no verão. Também nas artes, nas pinturas, nos romances, usamos muitas vezes a lua, a primavera, fenômenos que observamos na natureza para transmitir conceitos objetivos, para fazer representações poéticas ou não a respeito de algo que queremos comunicar. Então, por exemplo, no tarô a gente tem a sacerdotisa como primavera, a imperatriz como verão, o eremita como inverno. Estudiosos da linguística concluíram que a estrutura linguística é uma parte importante da cultura e que o uso das metáforas e símbolos fazem parte da estrutura cognitiva, tanto individual quanto coletiva. A mitologia é uma ontologia cultural com bases metafóricas complexas que expressam verdades cosmológicas e não fantasias, concluem eles, os cientistas da linguagem. E por que isso é tão importante? Por que eu trouxe isso? Porque isso é importante para nós, magistas, bruxos, espiritualistas. Porque ao estudar os nossos ancestrais e seus mitos, que são a origem das nossas práticas mágicas, devemos compreender que o mito fala de energias cósmicas, de representações, de aspectos energéticos, psíquicos observados na natureza. Através do estudo do mito, podemos compreender que a energia que ali está representada e através do próprio mito, podemos compreender qual é a energia que está sendo representada no mito. E através do próprio mito, compreender quais as características dessas energias, fluxos e refluxos, comportamento, luz e sombra e todas as correlações que nos auxiliam a estruturar e realizar um rito. Outra questão importante em vários campos do saber científico contemporâneo é que forças cosmológicas não seguem gêneros sexuais. O gênero masculino, feminino, homossexual, bissexual são construções sociais, culturais. Nada impede a um portador de pênis de ser uma belíssima lua. E nada impede a uma portadora de vagina de ser um radiante sol. Então, essa questão dos ritos lunares são para mulheres e ritos solares são para os homens está há muito tempo ultrapassada pela ciência. E nós precisamos, como cientistas da psique e da natureza, também atualizar nossos conhecimentos. Mas como surgiu a associação da lua com o feminino? Porque no mundo antigo, grego e nas outras culturas, a lua não estava associada ao ser humano, ela estava associada a objetos que brilhavam, a roupas, a escudos para guerra, mas não tinha uma associação ao humano. E a
mulher no mundo grego não possuía liberdade de ir e vir e nem sequer liberdade de expressão emocional. Ela era considerada um objeto inanimado do qual nada se conhecia, pois não havia sequer expressão de seu desejo e nem autoagenciamento desse desejo. As poesias e mitologias falam da mulher como objeto de desejo, sempre passivo, sem autonomia sobre a sua própria vida. A associação da lua com a mulher surgiu de uma maravilhosa manobra política da poetisa Safo, da ilha de Lesbos, que lá, se não me engano, o século 7 a.C., não estou bem certa. Antes de Safo, a lua não era nunca comparada às pessoas, e através da poesia, Safo transforma a lua num gênero sexual, usada para evocar o mundo feminino, os seus pensamentos, as suas memórias, as suas experiências femininas distintas do universo masculino, onde as batalhas eram a característica principal. Safo associa então a lua à imagem da mulher. E no mito de Selene e Edimião, ela coloca a mulher como protagonista de sua própria história. A acadêmica Estelle, estudiosa da obra de Safo, nos diz que a poetisa conscientemente desejou conectar as mulheres com os misteriosos ritmos da lua, separando-as do mundo masculino e solar. Assim, confere às mulheres um universo próprio. Acredita que Safo, nos cachorrinhos, acredita-se que Safo tenha pegado o mito da poesia de Hesíodo, que falava desse mito de Selene e seu amante, e o ressignificou de duas maneiras. Uma, trocando os papéis dos gêneros, fazendo com que a deusa se torne a agente ativa do desejo sexual, enquanto Edimião, seu amante, se torna o objeto passivo do desejo da deusa. Selecionando a deusa da lua, Selene, como protagonista da sua própria história de amor, o que era inovador no mundo grego. Inovador, porque a mulher nunca foi protagonista. Em todos os escritos gregos, a mulher não é vista como protagonista do mito. A partir desta manobra de Safo, a lua passa a ser o símbolo do feminino e do universo subjetivo feminino. Em relação à lua, existem também várias metáforas ópticas. Olha que interessante, metáforas ópticas em relação à lua, que são ancestrais. A lua é aquela que olhamos, mas que também olha para nós. Estabelece uma relação através do olhar e de toda a sensibilidade subjetiva que a lua evoca. A lua é considerada o olho da noite e também se concebe que ela tem uma face com enormes olhos negros nos olhando lá de cima. Plutarco nos chama atenção para a projeção do reflexo da lua na pupila dos olhos.
esse reflexo forma uma imagem bem pequena que ele atribui a Core, a deusa Core ou Perséfone, a filha de Deméter, como uma garotinha ou dama jovem, parecendo uma pequena boneca na nossa pupila, uma miniatura. E então, na Grécia Antiga, a pupila de nossos olhos era chamada de Core, onde a imagem é refletida, assim como a luz do sol é refletida e vista na lua. Ok? Entenderam? A ideia da natureza ótica da lua é bem colocada na seguinte epígrafe, que foi encontrada em Atenas, na Grécia, onde aquele que fala é um espelho que remete a uma relação óptica com a lua, ou seja, uma relação óptica entre o sujeito e o objeto. E a epígrafe fala o seguinte nessa placa: se você olha para mim, eu olho para você. Você olha com olhos e eu sem olhos, pois não tenho nenhum. É a lua falando. A lua na antiguidade era intensamente associada com reflexos, espelhos, olhos. Os filósofos vão pensar na lua como um grande espelho celestial que reflete a superfície da Terra. E os magos antigos vão usar espelhos para capturar o reflexo da lua e puxar sua energia para a Terra, criando então uma ilusão óptica. Muitos ritos lunares trabalham com espelhos e com esta mesma finalidade, de atrair a energia da lua. Dos ritos que eu mais gosto é Drawing Down the Moon, que é puxando a lua. Devido a este campo óptico da lua, ela se estabelece como um mito relacional, onde o eu e o tu assumem a mesma importância através do olhar mútuo e a empatia que desse olhar, dessa troca de olhar, surge. Os sortilégios da lua incluem amor, sensualidade, atrair a energia da lua para diversos fins. Autoconhecimento é o mais procurado. Autorreflexão, transes lunares, em que o ego é eclipsado, e aí você tem a exposição da palavra da alma ou de um deus, e para o casamento sagrado. A gente tem umas bruxas muito importantes que marcaram a sua presença e o seu trabalho na história cultural grega. São as bruxas da Tessália, não sei se já ouviram falar, maravilhosas, cultas, inteligentes, nossa. A Tessália é uma região da Grécia que antes era conhecida como Eólia. As bruxas da Tessália são um grande mito da magia lunar. Medeia é uma deusa que tinha grande habilidade em puxar a energia da lua do céu para os seus feitiços. Esta ideia mágica ou feitiço está ligada aos eclipses lunares. A Glaonice, que era uma bruxa da Tessália, considerada uma bruxa da Tessália, ela era uma excelente astrônoma, muito estudiosa, muito inteligente, sábia, era considerada sábia. E ela conseguia prever quando o eclipse iria acontecer. E aí ela tinha a oportunidade de fazer o rito de puxar a lua para a Terra.
através de ilusões ópticas. A gente vai estudar isso no próximo vídeo sobre a Lua, para explicar para vocês como elas produziam essas ilusões ópticas em toda a assistência. E era muita gente que ia para esses ritos dessas bruxas na Tessália, eram considerados poderosíssimos. Esse puxar a Lua para a Terra tem outros aspectos e vários ritos, vários modelos. A Lua, por exemplo, produz o orvalho durante a noite. E esse orvalho é muito utilizado para feitiços com ervas, pedras, a própria água da Lua. E em termos de magia sexual, que é um outro aspecto que eu vou ter que falar com vocês sobre a Lua, o uso dos kalas, do sangue menstrual, é também um rito de puxar a Lua para a Terra, a energia da Lua para a Terra. Porque, como diz o Crowley, a mulher é sempre a Lua, o homem é sempre um Sol. Isso tem uma informação de magia sexual maravilhosa. E a gente vai aprofundar em magia sexual para falar sobre essa questão. Então, a magia sexual é, na verdade, um rito lunar. E quando a gente for falar a respeito, vocês vão entender por quê. Jung, ele trabalhou muito, estudou muito, trabalhou muito a energia psíquica, e ele fala em introversão e extroversão da libido. A introversão é quando a libido ela se volta toda para dentro do sujeito e desperta todo um universo subjetivo que é o universo da alma. E então, essa alma produz o que se chama de mitopoiese. O que é a mitopoiese? Todas as impressões psíquicas que a gente produz sob a influência da alma. Então, pode ser poesia, pode ser pintura, arte de todo tipo, conhecimento além dos livros e muitas outras coisas que a nossa alma nos informa quando estamos nesse rito lunar de introversão da nossa libido. Isso é diferente dos ritos solares. Nos ritos solares, o que é o rito solar? É a consciência, que é o sol, e o centro da consciência é o ego. Então, o rito solar, ele é sempre voltado para a extroversão, para fora. Por quê? Porque o ego procura sempre possuir, dominar, não é? E isso é uma característica dos ritos solares. A gente tem muita coisa para falar. Não vou acabar com essa questão da Lua nem tão cedo, porque a gente vai ter que estudar também os ritos solares e como eles funcionam, como eles são também maravilhosos quando a gente os coloca em movimento harmônico com os ritos lunares, quando ele não se torna o único rito possível nas nossas vidas, né? Mas o rito solar, ele está sempre voltado para o objeto externo. Ele é uma extroversão da libido. Então, os ritos lunares têm o foco na alma e os ritos solares têm o foco na consciência e no ego. Depois, mais adiante, eu vou fazer outros vídeos e vamos entrar na questão dos ritos solares mais intensamente, para vocês entenderem como funciona. Tá bom, meu amor? Meus amores, Evoé para todos. Terminamos nosso vídeo. Eu espero que tenham gostado. E tudo que eu desejo
É que meus deuses lunares, meus deuses são todos lunares, gente, mas eu tenho uma consciência, ó, consciência forte para suportar toda essa energia, essa sabedoria que a Lua, né, nos traz. Então, eu desejo que meus deuses, Hécate, Dioniso, Hermes, Cibele, Selene, vos proporcionem prosperidade, boas oportunidades na vida, especialmente saúde, porque os deuses lunares são muito voltados para a saúde, para a cura, né? Então, que eles vos abençoem. Eu torço por todos vocês, peço sempre por todos vocês, todos, que os sofrimentos sejam aliviados, né? E que as pessoas que tenham perdido seus paizinhos, mãezinhas, como eu perdi, possam ter a companhia de deuses sábios a ampará-los, a consolá-los, ensiná-los a resiliência e fazê-los compreender como eles vão alcançar sabedoria através desse sofrimento. Que vossos sagrados anjos guardiões vos guiem hoje e sempre. Evoé, amores. Evoé.